Olá, bem-vindos ao meu canal. Esta edição do Quero Votar de Novo foca nas recentes manifestações de apoio a Jair Bolsonaro, no julgamento iminente no Supremo Tribunal Federal relacionado a alegações de tentativa de golpe de Estado, e nas crescentes especulações sobre a possibilidade de sua prisão. Analisamos também o impacto de Bolsonaro na política do Rio de Janeiro e as estratégias de seus aliados para lidar com os desafios legais. Protestos pró-Bolsonaro em múltiplas cidades brasileiras. Ralis organizados por Jair Bolsonaro e seus apoiadores geraram possíveis interrupções em diversas cidades do Brasil. As manifestações visam demonstrar apoio ao ex-presidente e pressionar por anistia para os envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. A capacidade de Bolsonaro de mobilizar seus seguidores continua sendo um fator relevante no cenário político. Ato convocado por Jair Bolsonaro em busca de anistia. Jair Bolsonaro convocou um ato para o dia 16 de março no Rio de Janeiro, com o objetivo de pressionar por anistia para os participantes dos atos de 8 de janeiro. Lideranças da direita se unem ao ex-presidente nesta iniciativa, buscando influenciar a opinião pública e as decisões judiciais. As expectativas em torno do evento são altas, e o impacto político poderá ser significativo. Expectativas em torno dos atos chamados por Jair Bolsonaro. Os atos convocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro despertam expectativas e podem ser influenciados por outros fatores, como a queda na popularidade do atual presidente Lula. A capacidade de Bolsonaro de capitalizar sobre o descontentamento popular e manter sua base engajada é um ponto crucial para o futuro de sua influência política. Implicações legais e julgamento no STF. Julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidirá a partir de 25 de março se o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado. O julgamento é um marco crucial no processo legal contra Bolsonaro e pode ter implicações significativas para sua carreira política e liberdade. Supremo Tribunal Federal considerará caso de golpe de Bolsonaro em 25 de março. Desse processo. Ruth, boa noite para você. Estávamos aqui nessa expectativa da data, já temos algo para anunciar. Pois é, Elgasti, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, marcou para 25 de março o julgamento para decidir se a corte aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Já o julgamento do mérito dessas ações, ou seja, se eles são culpados ou não por tudo o que foram acusados, só deve acontecer posteriormente se a denúncia realmente for aceita por parte da corte. Mais cedo, o procurador da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo uma manifestação a favor do recebimento dessa denúncia aqui contra o ex-presidente e essas outras 7 pessoas que são acusadas aqui de envolvimento neste suposto plano, de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A manifestação acontece após as defesas de cada uma dessas pessoas apresentarem os argumentos aqui contrários ao que foram acusados. Com o recebimento de todas dessas respostas, o ministro Alexandre de Moraes, que relata esse inquérito no Supremo, já poderia pedir para que o julgamento já fosse marcado, pedir uma data. Portanto, essa ação já segue um curso normal protocolar do Supremo Tribunal Federal. A denúncia da PGR se refere ao chamado núcleo crucial aqui desse golpe, que inclui 8 pessoas. Então, por ser considerado um núcleo importante de acordo com a investigação, ele deve ser julgado primeiro, esse núcleo de 8 pessoas. Ao todo seriam 3 núcleos e esse seria o mais importante. Mas o número total de denunciados pela PGR é de 34 pessoas. Caso a denúncia seja aceita pelo Supremo, essas pessoas se tornam aqui réus e passam a responder penalmente por essas ações na corte. Então, os processos passam aqui a seguir a fase de instrução penal. Só para a gente finalizar, hoje o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, negou pela segunda vez um pedido da defesa de Bolsonaro para que Moraes deixasse a relatoria do inquérito de golpe, Mas Barroso sustentou aqui que a alegação de que o ministro seria a vítima dessas ações não impede ele de atuar, pois os fatos são públicos, notórios e até porque outros membros do Supremo também são mencionados como vítimas aqui desses atos antidemocráticos. O resultado dessa deliberação terá um impacto direto no futuro legal e político do ex-presidente. Possibilidade de prisão e reações do entorno. Entorno de Bolsonaro prevê prisão nos próximos meses.
O círculo próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro trabalha com a expectativa de que o julgamento seja concluído em setembro e que, consequentemente, ele seja preso. Esse cenário tem gerado discussões e estratégias dentro do grupo para lidar com as possíveis consequências. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro já consideram a possibilidade de sua prisão ainda este ano, logo após o julgamento. De Jair Bolsonaro dizem que já esperavam um processo acelerado. Mesmo assim, a rapidez surpreendeu. O cenário é tratado nos bastidores como um massacre do Supremo Tribunal Federal. Apoiadores do ex-presidente acusam o STF de adotar um rito processual com uma trajetória atípica, nunca vista antes. Como exemplo, citam que a denúncia foi apresentada numa terça-feira à noite e que a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teve o sigilo retirado no dia seguinte. Também citam a manifestação da PGR no mesmo dia das últimas apresentações das defesas dos denunciados. Além disso, a liberação do julgamento por Moraes, relator do caso, foi no mesmo dia. E horas depois, o Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo, agendou o julgamento. Bolsonaristas comparam o momento atual com a denúncia do Mensalão contra expoentes petistas. Foram 7 anos entre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os 40 envolvidos no caso, em 2007, e a conclusão do julgamento, em 2014. Diante desse cenário, o entorno de Bolsonaro avalia um giro internacional. A estratégia é semelhante à adotada por Cristiano Zanin, hoje ministro do STF e, à época, advogado de Lula. Em 2016, Zanin foi até o Comitê de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, apontar o que classificava como uma cruzada por parte do então juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato contra Lula. No caso de Bolsonaro, fontes próximas ao ex-presidente apontam que a velocidade do processo embute um risco grande de clamor social contra a corte, que o STF estaria ignorando. Isso porque o governo Lula enfrenta o pior momento em termos de popularidade. A oposição também afirma ter votos suficientes para aprovar uma anistia não só aos investigados do 8 de janeiro, mas também ao próprio Bolsonaro. O cenário é tratado com seriedade dentro do grupo, que busca alternativas para enfrentar a situação. Doutora, eu queria tratar com o senhor da questão do prazo, que é o primeiro debate nessa largada sobre isso. Bolsonaro foi denunciado na terça-noite e intimado na quarta-feira pela manhã. Um processo, vamos dizer assim, normal, não estou dizendo que não seja esse, mas quanto tempo duraria, quanto tempo seria razoável um julgamento completo de um caso semelhante, o senhor que domina tanto a doutrina quanto a jurisprudência penal? Mais de ano, né, Caio? Já foi inédito, né, que um processo chegue às 10h30 da noite e haja uma intimação às 2h da tarde do dia seguinte. Eu estou com o prazo aberto, pedi dilação de prazo para 83 dias, foi o prazo do procurador, a mim não foi dado. Eu estou recebendo aqui, eu estava esperando para entrar no ar, estou recebendo aqui agora 6 procedimentos que foi concedido à vista hoje, despacho do ministro de ontem. Então, essa largada está muito complicada. Eu espero que as coisas se acomodem. Vamos trabalhar para isso. Estratégias e movimentos do Partido Liberal. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, estuda pedir urgência para o projeto de lei que visa anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Essa iniciativa demonstra o esforço do partido em proteger seus aliados e minimizar as consequências legais dos eventos. Não tem cabimento, nós temos órfãos de pais vivos. E que tipo de acusação? Meu Deus do céu, mães acordando sem ver os filhos, dormindo sem abraçar seus filhos, condenados a 14, 17 anos de cadeia. É um absurdo isso, é um absurdo o que estão fazendo com essas pessoas. Presidente, então a insistência para esse projeto da anistia seria para as pessoas que estão presas e não com uma possível anistia que poderia recair do senhor? Olha, desde o começo eu falei que a anistia não era para mim. Me botaram agora no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma surpresa para todo mundo que tem um mínimo de juízo, né? Você não pode me acusar de cometer uma infração de trânsito no Rio de Janeiro. Agora você está comprovado que eu estou aqui. Se eu estava nos Estados Unidos, eu não depredei patrimônio nenhum. Começa por aí o erro. Eu vi agora pela imprensa que você é acusado de crime militar também. Não estou entendendo. Agora,
o que estão fazendo. Não acharam nada por anos. Me processaram até na questão de importunação de baleia. A situação de Jair Bolsonaro se apresenta como um divisor de águas para a direita brasileira. Enfrentando um iminente julgamento no STF e a crescente possibilidade de prisão, o ex-presidente e seus aliados buscam manter sua base mobilizada e pressionar por anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A convocação de manifestações e a articulação política dentro do Partido Liberal demonstram uma estratégia clara de enfrentamento ao que seus apoiadores chamam de perseguição judicial. A tática de Bolsonaro segue um padrão já observado em outros líderes populistas: manter a polarização acesa, alimentar um discurso de resistência contra instituições e tentar transformar sua situação jurídica em uma bandeira política. Ao mesmo tempo, sua influência no Rio de Janeiro e no espectro político nacional ainda se mantém significativa, sendo apontado como peça-chave para a direita em 2026. O desfecho do julgamento no STF será um marco crucial. Se Bolsonaro for condenado e preso, sua base poderá se radicalizar ainda mais, resultando em um cenário instável para o governo e as instituições. Caso consiga postergar o processo ou evitar a prisão, ele pode emergir ainda mais fortalecido como uma figura de oposição. A grande questão é como esse embate se desdobrará no cenário internacional. Se a narrativa de perseguição política ganhar tração fora do Brasil, pressões diplomáticas podem surgir, exigindo uma condução cuidadosa do caso pelo governo e pelo judiciário para evitar acusações de autoritarismo sob o pretexto de proteger a democracia. E você? O que achou de tudo isso? Deixe a sua mensagem nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever nesse canal. Até a próxima!